Recentemente, a BBC News Brasil trouxe uma matéria interessantíssima falando a respeito da impressão digital de Deus, que é reconhecida pelos fractais, que são padrões matemáticos infinitos que são encontrados em todos os elementos da natureza. Você quer saber o que é isso? E você quer saber o quanto isso é importante? Então fica comigo nesse vídeo até o final que você vai entender tudo. Se você parar por um instante, olhe para o céu, depois olhe para uma árvore. Olhe para uma montanha, se você puder. Olhe para uma concha na praia, para uma folha de uma árvore caída no chão. O que todas essas coisas têm em comum? À primeira vista parecem completamente diferentes. Mas existe um segredo escondido na própria estrutura da natureza. A ciência descobriu que o universo está repleto de padrões que se repetem. Os mesmos desenhos aparecem nas galáxias, nos rios, nos galhos das árvores, nos flocos de neve, nos relâmpagos e até mesmo dentro do nosso próprio corpo. É como se uma única ideia tivesse sido escrita milhões de vezes em escalas diferentes. Os matemáticos chamam isso de fractais. Trata-se de uma ordem silenciosa, escondida dentro da beleza. Só que aqui, veja, nasce uma pergunta extraordinária. Até a matemática, ela consegue descrever esses padrões com impressionante precisão. Ela mede, ela calcula, ela explica, só que permanece completamente silenciosa diante de uma pergunta que é anterior, só que mais importante. Quem escreveu essa ordem? Quem imaginou essa beleza antes que ela existisse? Talvez a maior descoberta não seja que o universo possui uma ordem. Talvez seja que toda a ordem aponta para uma inteligência, como uma obra de arte que sempre nos faz procurar o artista. E é justamente aqui que a nossa verdadeira jornada começa. Nós construímos telescópios capazes de enxergar galáxias a bilhões de quilômetros. Criamos microscópios que revelam mundos invisíveis aos nossos olhos. Descobrimos leis que governam estrelas, oceanos e átomos. Nunca, em toda a nossa história, soubemos tanto sobre o universo. Mas existe um limite que nenhuma equação consegue ultrapassar. A ciência nos mostra como as coisas funcionam, mas ela não consegue responder por que elas existem. Você concorda? Ela descreve a dança, mas não conhece o compositor. Ela mede a beleza, mas não consegue medir o significado da beleza. Talvez seja por isso que, mesmo cercados por tanto conhecimento, continuamos fazendo perguntas que nenhuma fórmula consegue responder. Por que existe algo em vez do nada? Por que a verdade nos atrai? Por que a beleza nos comove? Por que sentimos que o universo possui um sentido? O coração humano nunca se contentou apenas com medidas. Existe dentro de nós uma sede mais profunda, percebe? Não queremos apenas compreender o funcionamento da realidade. Nós queremos conhecer a sua origem, o seu propósito, o seu autor. Talvez a matemática seja como uma partitura de uma grande sinfonia. Ela é perfeita, ela é bela, claro que é. Mas nenhuma partitura produz uma música sozinha.
Você concorda? Sempre existe uma inteligência por trás da melodia. E quando compreendemos isso, percebemos que toda a criação está nos conduzindo silenciosamente para além dela mesma. Ela não pede que a adoremos. Ela aponta para aquele que a criou. Se tudo o que existe segue uma ordem, vale a pena fazer uma última pergunta. De onde veio essa ordem? Tudo o que vemos está em movimento. As galáxias giram, os rios correm, as árvores crescem, as estações retornam, o coração pulsa. Nada permanece imóvel. Mas se tudo aquilo que se move depende de outra coisa para existir, não é razoável imaginar que em algum ponto exista uma fonte que sustenta todo esse movimento. É uma fonte que não envelhece, que não muda, que não depende de nada além de si mesma. A própria origem da ordem, da beleza e da vida é aquilo que nós chamamos de Deus, chamamos de Pai. Talvez seja por isso que ao contemplarmos uma montanha, um oceano ou um céu estrelado, experimentamos algo difícil de explicar. Não admiramos apenas a beleza da criação, intuímos, ainda por um instante, a grandeza daquilo que a pensou antes que ela existisse. Toda a criação parece sussurrar a mesma verdade. Ela não termina em si mesma, ela aponta para alguém. E quando o coração percebe isso, a contemplação se transforma em adoração. Concorda? Mas existe um lugar onde Deus deixou a sua assinatura mais profunda. Perceba, e não foi nas estrelas ou nas montanhas, e nem mesmo nos fractais. Essa assinatura que Ele deixou foi dentro de você. Podemos estudar o universo por toda a vida, mas existe apenas uma parte da criação que podemos conhecer por dentro. A nossa própria alma. E quando olhamos para ela com sinceridade, descobrimos algo extraordinário. Existe uma voz silenciosa que nos chama para o bem. Uma consciência que nos incomoda quando mentimos, que nos acusa quando somos injustos, que nos alegra quando escolhemos aquilo que é verdadeiro. Essa voz não pode ser medida. Nenhum microscópio consegue encontrá-la. Nenhum telescópio consegue enxergá-la. E, no entanto, todos nós sabemos que ela existe. Talvez essa seja a assinatura mais profunda do Criador. O mesmo Deus que escreveu uma ordem nas estrelas, também escreveu uma ordem no coração humano. Como um maestro invisível que continua conduzindo em silêncio a melodia da nossa existência. Talvez você tenha passado a vida admirando a beleza da criação, mas tenha esquecido de procurar o autor. Hoje, quando olhar para o céu, ou para uma árvore, ou para o desenho de uma folha, ou simplesmente para o silêncio da sua própria consciência, lembre-se que toda a criação aponta para uma mesma realidade. Existe uma inteligência, existe um sentido, existe um amor que se sustenta todas as coisas. E talvez ele esteja mais perto de você do que você imagina. Bem, se essa reflexão falou o seu coração, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo qual é o momento da criação, momento da sua vida em que você mais percebe a
presença ou a beleza de Deus? Eu gostaria muito que você pudesse escrever. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e lembre-se que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E até a próxima.